né, dos alunos do ITA. E Indiano já está aí? Sim, beleza, então já iniciaram as gravações, a bola está contigo, Tiano. Valeu. Tá escutando de boa? Sim, estamos escutando bem. Obrigado. Estamos vendo. Então, boa noite a todos. Eu sou Indiano, eu sou presidente da ITA Júnior, estou aqui para apresentar um pouquinho o que a gente faz. Então, a ITA Júnior é uma empresa júnior e o MEG brasileiro é o maior movimento empresa júnior do mundo, sendo que a gente faz parte do Núcleo São Paulo, que é o que corresponde a 22% do que todas as empresas júniores do país fazem de dinheiro no Brasil. Então, a gente visa proporcionar para os nossos membros uma experiência empresarial ainda no ambiente universitário. E a gente faz isso capacitando os nossos membros nas habilidades mais importantes para o mercado de trabalho. A gente já tem mais de 30 anos de mercado, fomos fundados em 1992, sendo que a ITA Júnior é uma das empresas júniores mais antigas do movimento, e agora a gente está com mais ou menos 45 membros. Em 2022, ano passado, a gente entregou mais de 10 projetos, tendo mais de 40 mil de faturamento, e esse ano a gente está esperando entregar mais projetos e ter um faturamento relativamente maior. Falando um pouquinho dos serviços que a gente presta, a gente tem a área de desenvolvimento web, de dados e automação e de consultoria em gestão empresarial. A nossa área de desenvolvimento web foca principalmente em fazer sites, portais e APIs. E a gente faz isso diferente do que outras faculdades fazem, que é fazer no WordPress, coisas mais simples. A gente faz o site do zero em JavaScript puro, com React, Node, dentre outras ferramentas. Já a nossa área de dados e automação, a gente foca em fazer dashboards, e a gente faz isso com Power BI, automações em planilha e web scraping, que é basicamente raspagem de informações da internet. Todos esses projetos a gente vende para clientes reais, o que traz, querendo ou não, um impacto muito grande para os nossos clientes. E por último, o nosso último stand de projetos é o da consultoria empresarial, sendo que uma das coisas que a gente vende é justamente o que a gente está acontecendo agora, né? Esse workshop que está sendo feito foi feito em parceria da ITAX com a ITA Júnior, e a gente faz isso acompanhando todas as iniciativas técnicas que a ITAX fomenta. A gente faz isso ajudando eles a fazer o acompanhamento financeiro, o acompanhamento de projetos, e ajuda também a organizar esses slides institucionais. Além de, claro, a consultoria está fazendo um projeto muito bonito com a Prefeitura de São José, em que a gente está acompanhando empresas e fazendo trabalho de consultoria à la Accenture, à la BCG. Só mostrando um case de sucesso que a gente teve, ano passado a gente fez esse site que hoje é o core business de uma empresa que roda com 35 clínicas, ajudando vários médicos, secretárias e pacientes a terem suas consultas da forma mais efetiva possível. Falo isso porque, se tiver algum iteano aí querendo alguma coisa de tecnologia, a gente pode conseguir ter um namoro aí legal. Falando um pouquinho do que a gente fez e quais são os nossos próximos passos, no geral, a ITA Júnior fez muito na parte de organização interna, a gente fez uma visita agora nas férias em uma das empresas parceiras, além de fazer as trilhas de conhecimento, tanto do treinamento, quanto de fazer com que os nossos membros conheçam áreas diferentes do mercado. Então, a gente fez o cara de computação conhecer um pouco de desenvolvimento web, o cara de dados conhecer dados, e o cara de consultoria até para o BCG foi. Próximos passos que a gente vê no geral é fazer uma cogestão para uma nova diretoria, além de fazer uma consultoria para algumas áreas da empresa, como o nosso comercial, com algumas empresas parceiras. Então, empresas de fora vão melhorar a nossa empresa. Agora, indo por diretoria, a consultoria, que é a responsável por esse workshop, nesse semestre eles foram responsáveis por fazer a seleção das empresas do projeto da prefeitura, que eu mencionei anteriormente. Eles foram no BCG e, além disso, fizeram um acompanhamento com as iniciativas. Como próximos passos para essa diretoria, a gente vê tocar o projeto da prefeitura e fazer a continuidade desse acompanhamento com as iniciativas. Já a nossa área de computação, finalmente finalizamos o treinamento, e o nosso treinamento foi um treinamento super extensivo ali, de 8 semanas, em que eles viram full stack developers, e a gente fez um projeto que está desde o ano passado, que é a execução da fase 2 do projeto Apps Plus. Como próximos passos, a gente já fechou um projeto que é parecido com o projeto do Get Ninjas, estamos estruturando landing pages e
no final do ano a gente deve fazer um hackathon patrocinado pela TAM. E esse hackathon a gente deve fazer um site e é um dos projetos que a computação vai tocar. Já para dados, também terminaram o treinamento, a gente tinha feito alguns cases antes, e especialmente em dados, a gente conseguiu fazer vários projetos em parceria com outras empresas júniores. Ou seja, aqui a galera de dados vai ter contato com pessoas da Mackenzie, com pessoas da USP, com pessoas da outra parte da Mackenzie, e isso significa que tipo, eles vão ter contato com pessoas que estão fazendo engenharia em outros lugares, por exemplo, ou pessoas de outras empresas aleatoriamente. Assim. Então, esse projeto da RH Júnior, por exemplo, é da galera que está fazendo psicologia na USP. Já a área de financeiro e jurídico, eles fizeram uma prospecção financeira, organizaram o CLJ, que é responsável por toda a nossa parte jurídica, organizaram os contratos e ajudaram nas logísticas dos eventos. Para dar continuidade nisso, eles vão planejar as eleições, e as nossas eleições são feitas em cartório, é tudo muito bem organizado, além de já fazer o planejamento financeiro para o próximo ano e reformular a consultoria jurídica. Já a parte de gestão e comercial, a gente focou muito a gente fez muita prospecção com outros parceiros, vão fazendo agora a formatura dos membros, já que eles terminaram o treinamento extensivo, a gente gosta de fazer esse evento para parabenizar eles e tal. E também vai fazer parte do acompanhamento dos projetos internos da Ita Júnior. Então, para garantir a qualidade e fazer com que os projetos não atrasem, a gestão faz esse acompanhamento meio de perto. Como próximos passos da gestão, a gente vai continuar prospectando projetos, a gente vai organizar a eleição e, claro, desenvolver um marketing melhor para a Ita Júnior. Por fim, falando um pouquinho das lições aprendidas, a gente percebeu que a gente tem muita EJ no radar para executar projeto colaborativo. O que isso significa? Em todas as outras faculdades, tem uma dificuldade muito grande de aprender algumas tecnologias como o Power BI, por exemplo. E isso é literalmente o que a gente faz de melhor. A gente tem um comercial um pouco fraco, mas em termos técnicos a gente é muito forte. E a gente está trabalhando para ficar debaixo da asa do comercial dessas empresas mais fortes, que hoje já fazem 500 mil reais, 1 milhão de reais, para trazer mais projetos para a gente e cada vez mais capacitar melhor os nossos membros. Além disso, a gente percebeu a extrema importância que tem dos membros terem um senso de responsabilidade de serem donos da Ita Júnior. Então, a gente vai passar a investir cada vez mais em cultura, em fazer com que os membros entendam que, tipo, a Ita Júnior não subir no palco, não bater as metas, é meio que uma vergonha para a instituição, porque se a gente é o ITA e a gente está no movimento Empresa Júnior, é para a gente ser a melhor empresa júnior do país, como um dia a gente já foi. E além disso, a gente percebe que o treinamento dos membros deve ser reformulado. A gente conseguiu trazer várias coisas legais, só que por vezes o treinamento estava meio monótono, e quando você junta isso com o ITA, que esse ano, pô, os bichos sofreram muito no primeiro semestre, muitas vezes o treinamento acabou travando. Outros ensinamentos que a gente teve foi que projetos não caem do céu. A prospecção passiva, mesmo com o nome do ITA, esse ano foi muito fraca. E mesmo a gente indo muito atrás de ir atrás de projeto, fazer coisa, foi extremamente difícil de fechar projetos esse ano. E a gente acabou conseguindo fechar alguns no final, só que a gente sofreu bastante. E a gente também percebeu que clientes demoram muito mais do que o esperado para responder, então teve uma falha de planejamento nesse sentido. E por fim, a gente entendeu que o MEG é maravilhoso, o Movimento Empresa Júnior, e a gente espera cada vez mais nos aproximar de outras faculdades e trazer projetos em parceria com outras faculdades. É o que eu acredito que vai dar um senso de colaboratividade e de experiência cada vez melhor para os membros. É mais ou menos por aí. E para o terceiro bimestre, por fim, agora, nesse final de semana, a gente vai levar 10 pessoas num evento na Serra Negra. Esse evento é muito importante tanto para as pessoas entenderem o que é Ita Júnior e para fomentar o empreendedorismo dentre os nossos membros. Geralmente, quem vai para evento de empresa júnior continua no ano seguinte quase com certeza. Eu virei presidente porque eu fui para Maceió e eu tive a experiência de ver o tanto que o movimento Empresa Júnior é grande no país. Depois desse evento vai ter a formatura dos trainees, finalmente, a prospecção, continuar prospectando o cliente, já vamos fazer a execução dos projetos que a gente já conseguiu fechar, e esse ano a meta a gente bem provavelmente vai conseguir bater, além de, claro, tentar trazer novas parcerias para fazer mais visitas, conseguir estágio para o pessoal no final do ano, e, por fim, fazer a eleição de 2023. Isso, claro, para os próximos 2 meses. É isso, muito obrigado, espero que
tenha sido bom. Valeu, gente. Diano, muito bom, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito, muito bom a gente estar trabalhando junto ao longo desse primeiro semestre, desde o ano passado, né? A Ita Júnior sempre próxima da Itaex. E o Fúvio levantou a mão, o Maurício também. Eu chamo a atenção aqui para esse trabalho bonito também que vocês estão desenvolvendo junto à Prefeitura de São Paulo, tá? De São José dos Campos, perdão, sob a mentoria, né, e orientação do Fúvio. Então, eu vou deixar que ele fale um pouco, ele interaja com vocês, mas eu queria que vocês explorassem também, sabe, essa parte desse trabalho ligado à responsabilidade social e apoio à comunidade empresarial de São José dos Campos, junto com o Sebrae. Fúvio, está contigo. Obrigado, Mui. Indiano, parabéns. Olha, eu estou assistindo as apresentações desde o começo. Vou dizer para você, parabéns, parabéns, parabéns. Foi a melhor apresentação de todas, desde a primeira de hoje. Linda, maravilhosa. Queria que você falasse um pouco para a turma do nosso workshop de 8 horas, em 2 vezes de 4, né? Onde a gente cuidou dos entrantes e falou um pouquinho aí do processo de consultoria, e que você falasse também da sua visita comigo lá no Parque Tecnológico. Com certeza. O workshop que você diz é aquele que a gente fez lá em março, né? No começo do ano. Não. Eu estou falando daquele que eu fiz no H8, lá na sala de vocês. O treinamento. Tá. Esse eu acabei não participando. Você não participou, mas o resto, a turma toda. O Popoto, ele pode me dar uma ajudinha, só que eu sei que, tipo, teve muito elogio quanto a essa palestra que o Fulvio acabou dando. O que ele fez foi basicamente trazer um caso real de consultoria que ele vivenciou. Eu, sinceramente, acabei não vendo o case, mas todos os membros saíram maravilhados e querendo seguir em carreira de consultoria e querendo aprender cada vez mais. Então, esse workshop que foi dado ali no meio do semestre fez, inclusive, com que a equipe de consultoria fosse uma das equipes mais efetivas aqui dentro da Ita Júnior, tanto que a gente espera que a continuidade da equipe seja muito grande. Tipo, dos 10 membros que temos, hoje a gente espera que 6 pessoas continuem no ano que vem. Então, é uma diretoria nova que começou esse ano e que a gente vê com muito bons olhos o trabalho que foi feito. Qual que tinha sido a segunda coisa? A visita no Parque Tecnológico, né? Eu e o Fúvio conseguimos ir lá fazer uma visita no Parque Tecnológico, e lá o chefe do Nexus, que toma conta de todas as startups, teve um papo com a gente de como a Ita Júnior podia ajudar as startups, dado que, tipo, a gente, querendo ou não, tem serviços mais baratos, como a gente é uma instituição sem fins lucrativos, a gente conseguiria trazer essa proximidade entre os alunos do Ita e o Parque Tecnológico. Tipo assim, sinceramente, depois que eu fui para lá, eu achei um absurdo a gente do Ita nunca ter ido no Parque Tecnológico. É literalmente 20 minutos pegando a Dutra e a gente encontra todo um mundo que, tipo assim, a Ita Júnior, querendo ou não é tanto de engenharia. Só que eu vejo um mundo de engenharia, muitas pessoas que podiam se engajar e participar de iniciativas muito legais lá dentro, só que essas oportunidades só meio que não chegam na gente. E eu espero que, de alguma forma, se eu conseguir ali, a Ita Júnior seja essa ponte entre o Parque Tecnológico e o Ita, não só para a Ita Júnior, não só para trazer projetos para a Ita Júnior, mas também para fazer com que um cara muito vibrão do Baja vai mexer com um compressor, com um ciclo de Carnot lá dentro, sabe? Foi uma visita super legal, abriu muito minha cabeça, e acho que é isso que o Fulvio tinha falado para falar. É isso aí, obrigado. Muito bom, Indiano. Parabéns aí pela explicação. E dando uma atualizada para todo mundo, hoje eu falei com a chefia do escritório de contratação do Parque Tecnológico, propondo que a Ita Júnior passe a ser um membro oficial dos membros do Parque Tecnológico. Então, vamos iniciar conversas para ver como é que isso acontece. Tá bom? Com certeza. E isso, fazendo com a participação do projeto do Sebrae, da Prefeitura, a gente, querendo ou não, conseguiu um know-how bem legal de como participar dessas instituições estatais, né? A gente consegue, por ser uma instituição sem fins lucrativos, fazer algumas beiradas ali e chegar muito mais fácil nessas empresas. E a questão é que realmente a gente consegue agregar muito valor no Parque Tecnológico.
muitas startups lá têm cerca de 4, 5 pessoas, e o sonho delas é ter um dev que já sabe JavaScript de cabo a rabo, do jeito que a gente forma. Então, o impacto social que a gente pode criar, muito como o Mulaert disse, pode ser incrivelmente grande, ajudando essas startups crescerem. E o que o cara do Nexus falou para a gente é muito verdade. Ali é o Brasil que deu certo, e se Deus quiser, a gente consegue tirar um pouco as pessoas do mercado financeiro. É isso Muito aí. bom. Ok, Indiana, eu vou seguir aqui, chamar os nossos outros aqui, já levantaram a mão. Maurício, bom, Tássio, bom te ver aí. Vamos lá, um de cada vez. Maurício. Bom, boa noite a todos inicialmente. Boa noite, Indiano. Prazer em conhecer você remotamente. Fiquei muito empolgado com a sua apresentação, muito empolgado com a sua motivação, muito feliz com os projetos que vocês estão desenvolvendo. Tenho certeza que vocês têm um longo caminho de sucesso aí pela frente. E eu gostaria de pontuar que, além do que você falou que a Ita Júnior está fazendo, vocês estão fazendo uma coisa muito interessante, muito importante e que eu, particularmente, não costumo ver nos meus anos de gestão de projetos, é a celebração. Isso que vocês propõem fazer, de celebrar os eventos assim mais marcantes do projeto. Claro que você não vai celebrar qualquer evento que você tem no projeto, não é qualquer marco do projeto que você precisa necessariamente celebrar, mas vocês têm em mente que certos ritos de passagem, certos marcos do projeto, como você mesmo colocou aí, a admissão de novos membros ou a finalização de uma fase importante, ou a finalização de um projeto, né, seja ele importante ou não, mas enfim, um projeto sempre é importante. Isso é fundamental para você construir comunidade, para você construir espírito de corpo, para a gente falar numa terminologia militar, né? Para a gente construir uma equipe, para a gente construir um time, para a gente construir, assim, talvez até exagerando um pouco, mas construir uma família, entendeu? Então, parabéns pela iniciativa de Com vocês, que certeza. vocês tenham sempre em mente a importância de, quando vocês fizerem um planejamento de um projeto, né, e sempre que as condições permitirem que no planejamento vocês incluam isso, vocês olharem com muito carinho essa questão da celebração. Pelo menos alguma coisa assim no início do projeto, no fim do projeto e em uma ou outra etapa importante, né? Não precisa ser uma coisa muito elaborada, né? Pode ser uma conversa de botequim, um Sim. encontro qualquer informal, entendeu? Mas que de alguma forma isso seja sinalizado, né? E principalmente utilizar isso para fazer uma revisão do que aconteceu naquela fase, do que aconteceu naquele projeto, e sempre com um olhar assim, muito carinhoso em relação, principalmente aos fracassos, né? Os eventuais fracassos que vocês tiveram, porque os fracassos conduzem você a estar na posição que você está hoje também, tá bom? Então, parabéns aí para você e em especial para a equipe toda aí que você lidera, tá bom? Obrigado, Maurício. Só respondendo aqui aos seus comentários, eu sou o Paulo, sou vice-presidente da Ita Júnior e eu também lidero o time de consultoria da Ita Júnior. E uma coisa que a gente trouxe de consultoria foi fazer o Team Event. A gente tem uma parte reservada do projeto justamente para o evento final do projeto, que é uma saída para um restaurante, é um evento com, sei lá, vamos vir para o kart, é um evento em que a gente, como grupo, se reúne para celebrar uma grande entrega ou a finalização do projeto. Isso foi uma das coisas que a gente conseguiu, a gente trouxe da consultoria, né? Eu queria aqui parabenizar, elogiar o trabalho dos nossos mentores da ITEX, que é o Edson Mulaert, o Fulvio e o Kleber. Eles trouxeram muitos insights para a gente nesse sentido. E, enfim, só mais isso que eu queria comentar. E a gente tem Ótimo. muitas coisinhas bobas que eu já sinto que fizeram muita diferença. Por exemplo, a gente tem um Instagram interno, onde toda vez que tem evento, a gente posta vários stories legais por lá. Sempre que a gente fecha um projeto, inclusive a gente acabou de fechar um projeto agora às 7 horas, a gente manda vários olhinhos no grupo ali para falar, gente, a gente fechou o projeto e a EJ inteira se motiva nessa questão. A gente andou bastante nesse sentido de trazer comunidade, e esses eventos, em especial, esse da Serra Negra, por exemplo, é um que os caras que voltam com sangue no olho indescritível, assim. É tipo, porque a galera sobe no palco porque tá batendo as metas e tal, celebra, e aí no último evento que teve, a Ita Júnior não subiu no palco.
Os meus 3 membros que voltaram com sangue no olho, que começaram a virar à noite por causa da Ita Júnior, que, tipo assim, foi maravilhoso de ver. Essa vez, nesse evento, a gente quase subiu no palco. A gente não subiu porque um projeto que a gente fechou na segunda-feira devia ter fechado no domingo. Então, esse inconformismo, essa vontade de ser grande, essa vontade de fazer as coisas acontecer, é o que cada vez mais está movimentando a gente para fazer um trabalho bem feito. Ok, vou passar então agora para o Paulo Inácio e depois o Tássio. Muito bem. Parabéns, Indiano, pela apresentação. Eu tive umas dificuldades com algumas terminologias que você colocou, BCG, coisas que vocês estão acostumados e quem não está dentro do processo tem uma certa dificuldade de entender. Mas eu queria levantar algumas questões para como vocês veem, que preocupações vocês têm em temas como empreendedorismo, inovação e, mais importante para o nosso século, o século XXI, a sustentabilidade, né? Como vocês lidam com esses temas que fazem parte da formação da escola para que vocês saiam engenheiros capazes de enfrentar as emergências do século XXI. Claro. Só explicando a questão do BCG, o BCG é o Boston Consulting Club. Ele, junto com a McKinsey, a Bain, são as grandes consultorias que a gente tem no mundo. E falando um pouquinho do empreendedorismo, o que a gente tentou movimentar esse ano é o seguinte: ano passado, a Ita Júnior, querendo ou não, era uma empresa que a galera ia para fazer task. Então, o cara que ia para computação, ele ia muito no sentido de, tipo, eu tenho esse código para fazer essa semana. Aí, semana que vem, eu entrego essa tarefa. O que a gente tentou trazer esse ano foi, primeiro, ter uma visão do mercado de trabalho. Então, claro, isso não foi perfeitamente executado, mas a gente tentou trazer trilhas de conhecimento. E as trilhas de conhecimento foram desenvolvimento web, dados, consultoria e empreendedorismo. Na de empreendedorismo, por exemplo, a gente trouxe o Cid, que é o fundador da Educo, para conversar com o pessoal sobre quais são as dificuldades de empreender, o que pode ser feito, dentre outras coisas. A visita na Trinos, por exemplo, a gente conseguiu conversar com o CEO de uma empresa que hoje gere um fundo de investimento de 6 bilhões de reais, e ele falando da época que ele estava passando perrengue e tal. Então, esse primeiro contato com o empreendedorismo e com diferentes áreas do mercado de trabalho já é muito significativo para os membros. Além da gente treinar eles com as ferramentas que eles precisam ver. E a outra questão é que, tipo, talvez não tanto para os membros, mas diretores e gerentes, os gerentes de projeto, estão cada vez mais com uma autonomia de projeto. Então, por exemplo, no momento, a gente está organizando um hackathon do final do ano que vai ser patrocinado pela TAM e pelo ICEA, e quem está me acompanhando nisso é um gerente. E esse gerente está tendo que pensar todo o processo de que, beleza, eu vou fazer um site, mas o cara tem que se inscrever, ele tem que conseguir submeter a primeira etapa, submeter a segunda etapa, ele tem que receber o resultado. Então, tipo assim, toda essa ideia de produto, toda essa ideia de isso tem que ser consumido, a gente cada vez mais está tentando trazer. E a outra questão, isso de formar um engenheiro competente para resolução de projeto, a outra coisa que a gente investiu bastante é justamente em gestão de projeto. Então, usar as metodologias ágeis para tentar fazer os projetos da melhor forma possível, para evitar que os projetos atrasem. Esse tipo de fomento foi muito dado esse ano. E, inclusive, ano passado foi o primeiro ano que a Ita Júnior conseguiu entregar um site sem atraso. E esse ano a gente está melhorando cada vez mais esse processo. Eu espero que tenha respondido. Ok, obrigado. Ok, eu vou passar para o Tássio agora. Tássio, bem-vindo, viu? Muito bom te ver aqui, meu amigo. Tássio. Sem som, Tássio. Oi. Opa.
Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem agora. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Indiano. Boa noite. Gostei muito da sua apresentação e das apresentações anteriores. O desafio dos engenheiros em criar um protótipo que é físico é uma coisa extraordinária. Você não tem a mesma dificuldade, mas a quantidade de criatividade, né, de usar as ferramentas eletrônicas de maneira hábil é um problema também muito interessante. Então, eu tenho uma sugestão para você e uma pergunta. A minha sugestão, eu não sei se vocês estão olhando essa área, mas essa área que cresceu muito esse ano de, acredito que se diga, inteligência artificial generativa, é o Generative AI ou GPT. É uma área extremamente importante, vai transformar todas as empresas do mundo e a maneira como as pessoas aprendem. Então, acho que seria importante vocês dedicarem um tempo de pesquisa a essas tecnologias que são generativas, especialmente Sim. as que são relacionadas à língua. Só um adendo, tipo, esse ano foi o primeiro ano que a gente fez um projeto não é de inteligência artificial, mas é dessa natureza, de machine learning. A gente ainda não ofereceu isso como um treinamento para os nossos membros, mas tinha um cara que era muito interessado nisso, veio um professor do ITA que estava querendo um projeto nessa área, pareceu uma IC, e aí ele acabou fazendo esse projeto. Então a gente já é algo que a gente está de olho, só que ainda é um pouco difícil de trabalhar isso no mercado, porque às vezes a gente mata algumas formigas com bazucas, aí a gente tem que tomar esse cuidado. Sim. Isso pode ser uma ferramenta para um projeto, mas também é uma ferramenta de produtividade para vocês. E existem ferramentas hoje baseadas em GPT e outros modelos que facilitam a criação de programas de computador, né? Então, também pode ser uma ferramenta de produtividade. Bom, a minha pergunta esses projetos que você fecha, eu estou um pouquinho curioso sobre qual o modelo de preço que você usa para fazer uma cotação. Como é que você determina, eu vou trabalhar com essa startup aqui, o nosso trabalho vale R$5.000, R$50.000, R$200.000. Como é que é isso? Claro. Então, a gente tem um modelo de precificação em que a gente faz, tipo assim, um gerente do projeto que já tem mais experiência, que já fez outros projetos, vê um projeto e faz uma espécie de lista de todas as tarefas necessárias para a gente resolver o projeto. Então, vamos fazer um site, a gente precisa fazer a navbar, isso vai custar tantas horas. E a gente vai fazer a primeira página tantas horas, fazer os textos tantas horas. Uma vez que todas essas tarefas tenham sido compreendidas e também corrigidas por outros gerentes, a gente pega a quantidade de horas que a gente espera para fazer o projeto e multiplica pela nossa hora membro, que é de, se não me engano, R$25, que a gente cobra bem mais barato justamente por não ser uma instituição sem fins lucrativos, enfim. Mas, assim, para ser sincero, é um modelo que por vezes se mostrou falho, porque a gente não tinha tanta noção do projeto, isso principalmente em anos anteriores. A gente não tinha tanta noção do que ia ser necessário para o projeto, e um projeto que a gente esperava que a gente ia fazer em 2 meses, acabou que durou 6 meses, e aí a gente gastou muito membro, que podia estar fazendo muito mais dinheiro num projeto que, se a gente largar de mão, a gente era processado. Inclusive, já fomos. Então, tipo, esse modelo de precificação a gente adota, a gente tem uma calculadora pronta, inclusive, a gente faz, mas é um modo que às vezes dá problema. E se você tiver algum tipo de sugestão de como precificar, a gente agradece também para comparar. A experiência vai contar muito. Justamente. E, tipo, uma dificuldade que a gente geralmente tem é que a rotatividade das pessoas dentro da empresa Júnior é muito rápida. Pô, eu passei 3 anos na IT Júnior, só que sou um dos poucos. Então, a gente está fomentando com que as pessoas continuem na EJ. Ano que vem, hoje, eu espero que cerca de 14 pessoas dessa gestão continuem no ano que vem.
o que facilita muito em perda de conhecimento. Apesar de a gente fazer as documentações bonitinho, o conhecimento prático sempre conta bastante. Okay. Obrigado, obrigado. Indiano. Obrigado, Tássio. Obrigado, Indiano. Parabéns novamente, viu, pela apresentação, pela interação e pelo trabalho. Vamos passar para o próximo. Um abraço forte. Vamos passar para o